Leitura dos escritos sagrados do livro O Caminho da Felicidade. Chave para a expansão. Devemos querer ver a expansão de tudo de bom que fazemos, pois o crescimento é um fato natural da vida. Na natureza, tudo se desenvolve e a estagnação não é um bom indício de nada. Na igreja, na difusão da fé, pode-se notar expansões bem evidentes, paralelamente a pequenos movimentos. Para alguns, o crescimento se dá com facilidade, mas para outros não, principalmente devido a alguns fatos, dentre eles, nossa própria maneira de observar o mundo. Para que eu pudesse trabalhar no comércio, estudei e observei os métodos empregados por empresários como Carnegie, líder da siderurgia norte-americana. Constatei que, em sua avaliação, cada mês deve conter um avanço em relação ao anterior, ainda que pequeno e parcial. Melhor abastecimento das mercadorias, aumento da receita ou aprimoramento nas formas de trabalho. Aprendi esse mecanismo que acompanha o fluxo natural da vida e, esforçando-me para seguir esse conselho, tornei-me alguém bem-sucedido no meio comercial. Hoje procuro me empenhar na expansão religiosa e, como tudo na vida é integrado e segue a mesma ordem natural, lembro-me do que aprendi no comércio e transfiro as noções dessa área para o empreendimento ao qual me disponho no momento. A cada mês devo desenvolver mais amor, mais compreensão e mais sabedoria do que no ano anterior, para dessa forma alcançar maior difusão, permitindo com isso maior expansão da luz. A presença desses sentimentos em nós é muito importante e por isso devemos sempre procurar avançar em nossa vida cotidiana, seguindo o exemplo da grande natureza, na qual tudo cresce e se transforma sempre, ininterruptamente. E esse reflexo é que deve se manifestar em toda e qualquer situação, sem juízos de valor, sem julgamentos de que algo seja bom ou não, apenas o curso natural de tudo. Vejamos, por exemplo, o aumento populacional. Não é bom nem mal, é apenas o próprio curso da natureza. Mesmo que uma grande purificação venha a ocorrer, tudo que houver de bom permanecerá, devido ao princípio de continuidade na natureza. E esse conhecimento tem de ser parte integrante de nosso ser. Portanto, ao pensarmos em difusão, devemos ter latente em nós esse sentimento de fé e crença no curso da vida. Sentimento esse que deverá impregnar cada uma de nossas ações, para que assim possa se dar a construção real da nova era. O ser humano é o agente responsável por essa construção e por isso deverá selar um compromisso com o progresso, mesmo porque não é nada bom mantermos-nos estacionados no mesmo ponto. O dinamismo deve fazer parte de nossa vida, pois, diferentemente de todos os outros seres, o homem é o único a determinar o próprio crescimento, sendo esse o caminho para cada um conhecer a si mesmo. E quanto maior a expansão de consciência por parte dos membros, maior será a expansão de nossa igreja em termos de qualidade. A quantidade pode vir a ser uma circunstância natural, porém é a expansão da qualidade que determina a preservação da continuidade da fé e da capacidade de transformar a noite em dia. A natureza ensina. Inclusive ensina a construção do amor. Por isso, devemos procurar expandir nossas reservas de amor, nossa capacidade mesmo de amar, mas em situações cotidianas, descobrimos que ela está ausente. Ao sentirmos um ambiente frio, triste, é certeza de que falta ao dono da casa um sentimento de amor, sendo até possível estarmos na presença de alguém egoísta, voltado apenas para si mesmo, sem a mínima preocupação com seus semelhantes, o que demonstra que, apesar de estarmos diante de um ser humano, seu sangue é frio
e falta-lhe aprimoramento no tocante ao amor. E o mesmo se dá ao conhecermos outras pessoas. Umas vão nos transmitir confiança, bem-estar e calor humano, enquanto outras não. Mas todas essas sensações descritas só são percebidas por espíritos dotados de sensibilidade especial, capazes de captar o quanto de amor alguém tem para dar. A expansão ou não de uma difusão tem como causa primordial o amor. E nos casos em que ele é abundante, torna-se poderoso, inclusive portador de muita luz. E devemos nos lembrar de que é característica do ser humano ser atraído por ela, o que explica por que procuramos frequentar locais que transmitem calor e luz. No entanto, às vezes, chegamos a nos deparar com algumas dificuldades, mesmo que só aparentes, tais como um responsável que não se expressa bem, uma casa pequena ou mal localizada, mas nada disso é de fundamental importância para o crescimento de uma difusão, já que a sua base de sustentação é o amor do responsável pela obra a ser realizada, em conjunto com os colaboradores nela envolvidos. E as ações de todos têm de ser motivadas pelo coração. Comentários sobre Meixo Sama. A vida de Meixo Sama foi um eterno desafio, inclusive para ele mesmo. Enquanto alcançava um objetivo, seu coração já buscava engatilhar uma outra vitória, e esse agir é que fortalece o espírito. Quando Meixo Sama foi preso, muitos membros se afastaram. Eram pétalas de flores que caíam. Naquele doloroso momento, o mestre fez uma sábia reflexão sobre a vida, ao compará-la à natureza, e daí escreveu: cai a pétala da flor para o fruto ser formado. A flor atinge a exuberância rapidamente, o que a torna diferente do fruto, que ao crescer, quase que imperceptivelmente, leva meses até atingir seu amadurecimento, mas que, ao atingi-lo, passa a ser a síntese da beleza, das cores, das formas, do pólen e do perfume das flores. No entanto, as pessoas continuam dando preferência à flor, mesmo que suas pétalas caiam. Essa profunda reflexão deixada pelo mestre obriga-nos a pensar na expansão de nossas atividades religiosas. Temos de ficar contentes com a flor, o entusiasmo, as festas, todo o movimento em torno da difusão. Mas precisamos cuidar para que nossa ansiedade por uma expansão bem rápida, sem uma base espiritual suficientemente sólida, não se transforme em frustração, porque as pétalas caem. E caso não haja amadurecimento, crescimento interior, capacidade de amar e de acolher, poderemos vir a não colher o fruto verdadeiro. Obrigada a todos. Uma boa noite.